Aqui, como eu tenho esse alinhavo todo que eu fiz, então eu tenho que ter só um pouquinho de paciência para passar tudo por cima, olha, para esconder. Eu dei aquela voltinha, então esse fio não vai soltar. Lembrando que é um pano de copa, que pode ir lá para a máquina. Esse é o palestrina, são 3 passos para fazer o palestrina. Olha, de baixo para cima dei o pique, de baixo para cima vou passar nesse pique, né? Tá calhando de pegar aqui entre o pontinho, não tem problema. Passo aqui de baixo para cima, depois da laçadinha, passo aqui dentro e não aperto para fazer o palestrina. É a linha torsal, tá? 3, 4, 1, da linha torsal. Você pode usar a linha que você tiver aí em casa, tá bom? De repente você tem aquela linha que a gente usa mais para o crochê, pode usar ela em fio duplo para ficar um pouquinho mais grossa, ou então um fio mesmo. É só você fazer os pontinhos um pouquinho menores. Eu estou usando um tecido que tem a barra do Etamine, né? Esse aqui é um pano de copa já comprado dessa maneira. Vamos lá, esse aqui é o ponto aqui como palestrina. Eu vou vir aqui, olha, para ficar mais ou menos... Ele não é tão reto, ele é mais um oval. Deixa eu fazer um pouquinho aqui, ó. Então, vou fazer uma curva. Desculpe, mas por que entra com a traseira da agulha? Para não pegar nada, principalmente a linha. Que às vezes você pode lascar a linha aqui e aí não vai dar o efeito que o ponto precisa, né? Ó, aqui vai ficar bem juntinho porque é a curva. Agora eu pus pela frente com a ponta para eu poder fazer a curva aqui, ó. Eu tenho que dar uma distância que eles estão mais ou menos juntos. Eu não medi aqui, é mais olho, né? A gente treina aqui, conforme você vai treinando, e aí você dá a distância certinha. Você fala assim, mas se você já tem os buraquinhos, por que você não usa os buraquinhos? Porque às vezes o desenho não precisa seguir exatamente o buraquinho.
Tá vendo, ó? Se eu começar a querer dar aqui o espaço, tá me incomodando que se eu for seguir aqui certinho, já saiu um pouco do risco. E vai ficar muito separado, tá vendo aqui, olha? Ó, aqui tá caindo aqui no mesmo. Viu que deu mas é o risco, né? Bordado livre a gente vai em cima do risco, né? Não em cima dos buraquinhos aqui do tecido. Deixa eu trazer um pouquinho mais pra cá, porque já não estou conseguindo virar. Quando a gente tá usando o bastidor, não tem problema de você colocar em cima do que você acabou de bordar, porque eu não vou apertar por demais, que é pra deixar, como esse tecido aqui é um pouquinho mais mole, né? Eu vou deixar uma tensão mediana, pra eu poder trabalhar um pouquinho, tá vendo, ó? Porque se eu deixo na minha mão, eu posso utilizar sem o bastidor, pode acontecer de eu apertar o meu ponto e franzir o tecido.
ó, eu vou fechar aqui por fora para arrematar, e a gente vai arrematar daquela maneira que eu gosto, porque aqui ficou somente os pontinhos, ó. Então, eu vou vir aqui, vou aproveitar e pegar alguns, os entremeios aqui do tecido, detamine, para colocar aqui por dentro. É um pouquinho mais durinho, ó, mas aqui não vai aparecer nada, tá vendo? Não apareceu nada. Aí, eu vou puxar, o meu dedo sempre me ajuda, e aí eu vou voltar agora, porque eu posso colocar esse pano aqui na máquina, né? Então, olha aqui, ó. Apesar de que a Márcia querida disse que esse pano não é para colocar na máquina, né? É para enxugar louça. Ó, tá vendo? Pronto. Mesmo fazendo assim, você pode colocar na máquina que não vai soltar. Ó, então, vamos lá que eu vou fazer aqui Quando a gente vai fazer, vamos lá, ponto cheio, ou o próprio em si, os pontos num tecido de tamine, eu não posso ficar pegando aqui nos buracos. Eu tenho que furar na trama. Eu tô aqui no risco, o risco tá bem apagadinho. Deixa eu pegar uma... É que esse tipo de tecido, por que eu usei o termo risco? Porque é muito ruim para você riscar. Muito ruim. Como que você risca, então, G? Você teria que usar aquelas canetas... Que delícia participar dessa aula. É, que gostoso, né? Aquelas canetas hidrossolúveis, sabe? Que apaga com água, elas deslizam melhor. Esta caneta aqui, que é a caneta térmica, ela não risca esse tecido, não ajuda. Teria que ser essa daqui, ó. Esta caneta aqui, que eu mostrei outro dia. Das linhas, G. Que bom, ó. Caneta águia. Essa aqui, ó, desaparece com água. Aí, você teria que usar essa caneta aqui, ó. Tá vendo, ó, como ela tinge, né? E depois você vai colocar uma água, né? Eu normalmente tiro com uma base de cotonete. Fala uma benção. Ó, tá vendo? Aí ficou melhor para eu enxergar, né? Então, é mais fácil você usar essas canetas para quando você for riscar esse tipo de tecido. Porque esse aqui, por ser pano de copa, o etamine dele, parece que ele esfiapa, olha sabe? Que legal aqui, diferente. Tá vendo? Aqui, ó, eu tenho que procurar de não... Olha que legal. Eu não furar, não pegar o buraco. Eu tenho que entrar na trama aqui no cantinho, para que não fique buracos. Eu vou passar aqui por dentro e vou prender mais um pouquinho para não soltar. Vou ficar bem no cantinho. Agora eu tô furando com a ponta mesmo. Furando para não aparecer nada e ficar preso.
Por que eu começo no meio? O meio é que vai me dar direção de um lado e do outro. Se eu começar aqui na ponta e der uma ponta aqui, ó, desse lado aqui, ó, nesse redondinho. Então, vamos lá, Cezinha, ó. Se eu começar aqui na ponta, eu posso vir e eu posso dar uma entortadinha. Essa linha é grossa, mas a minha segurança pelo meio, ela é fatal. Eu não vou me perder. Mas esse é um bordado que você senta, vai de um dia para o outro, você apronta ele rapidinho, então numa tarde dá para você bordar, se você já tem uma certa experiência. Você que está começando, não se frustre, vamos aí devagarzinho, pontinho a pontinho a gente vai fazendo. Tá vendo? Eu virei ao contrário para eu continuar fazendo aqui o meu pontinho cheio. Com essa linha aqui vai rápido, né? Não fiz preenchimento. Deixa eu ver aqui se o último aqui já dá para fechar. Olha, vou passar aqui, furar todo mundo. Aqui sim eu tenho que furar, que é para prender essa linha direitinho, para não escapar. E ainda por cima, vamos passar mais uma vez. Vou colocar aqui para dentro. E corta rente, para que o nosso avesso fique bastante arrumadinho. Ah, que simpática. Ainda falta aquela olhadinha aqui para cima, que nós vamos jogar 2 pontinhos aqui em cima, com o preto, que é o que eu tenho aqui, olha. Vou pegar um fiozinho do preto aqui e vou colocar aqui em cima 2 pontinhos. Colocar por cima ou coloco atravessadinho, vamos ver como é que a gente faz. Poderia ter feito antes e depois preenchia? Poderia. Mas aí eu resolvi fazer assim e dá super certo você bordar por cima também, tá bom? Deixa eu só separar um pouquinho aqui. Ai, esse negócio, pronto.